E aí, tudo bem? Conferido no ar e hoje vou falar sobre o filme que está chegando aos cinemas essa semana. Sim, a maior estreia da semana que é Corra que a Polícia Vem Aí, com distribuição da Paramount Pictures. Esse filme vem aí para reviver a franquia, né, famosa aí que começou em 88, final dos anos 80, adentrou nos anos 90, com a lenda, o ícone Leslie Nielsen. Sim, esse cara marcou uma geração e antes de começar a falar desse filme novo, é bom dizer que não tem ninguém igual a ele, né? Não adianta querer fazer igual, não adianta, porque tem pessoas que têm características muito próprias e que marcam realmente um gênero, uma época, né? Às vezes um papel que faz tal. E o Leslie Nielsen é esse cara, ninguém nunca vai conseguir ser igual a ele, porque ele é uma figura extremamente única. Mas isso não quer dizer que outras pessoas não consigam fazer o mesmo tipo de humor, só não vão ter aquelas características próprias dele, mas sim, é possível fazer o mesmo tipo de humor. E Liam Neeson vem aí para provar isso. É até engraçado que o nome deles são parecidos, né? Leslie Nielsen, Liam Neeson, tem alguma coisa ali muito similar, mas coincidência? Destino, né? O que será? Porque o mesmo modo que aconteceu lá no final dos anos 80, quando o Leslie Nielsen era um ator de filmes sérios, foi o que aconteceu aqui com o Liam Neeson, que também tem feito, quer dizer, ele sempre fez filmes mais sérios, dramas, tal, eventualmente alguma coisa com um pouco de comédia romântica, assim, mas o gênero que ele acabou até se confirmando como astro mesmo foi o gênero de ação, que é o tipo de filme que ele tem feito nos últimos anos. Então, agora ele mesmo fala que já está com uma certa idade, não dá mais para ficar fazendo esse tipo de filme, então por que não fazer uma sátira, né? Replicarem aquilo que fizeram com Leslie Nielsen aqui com o Liam Neeson. Quem tomou as rédeas desse projeto novo agora, nessa atualização da franquia, Corra que a Polícia Vem Aí, mesmo título do original, filme que estreia agora nessa quinta-feira, dia 14 de agosto, foi o Akiva Schaffer, que é um comediante, ele faz parte daquele trio famoso, junto com o Andy Samberg, que chama The Lonely Island. Então ele tem esse humor de besterol já nas veias, e quem produziu esse filme foi o Seth MacFarlane, que é responsável por Family Guy, né? Aquela animação também icônica, muito engraçada, e também pelos filmes Ted. Então, são duas pessoas aí bem experientes no quesito humor. Junto com o Liam Neeson, a gente tem agora, no lugar da Priscilla Presley, que estava lá nos filmes antigos, a mocinha dessa história, aquele símbolo sexual da história. É até curioso porque ela foi símbolo sexual no passado também, é a Pamela Anderson, né? Ela fazia Baywatch, que era aquela gostosona de biquíni vermelho, correndo na praia e tal. E ela teve o comeback ano passado com o filme The Last Showgirl, onde ela mostrou que ela está disposta a pegar novos papéis, a mostrar aqui ela veio em Hollywood não só para ser aquele símbolo do passado, onde ela foi bem estereotipada. Então ela mostrou que se dá muito bem no drama. E achei legal que ela se meteu nessa comédia besterol aqui. Acho que ela nunca fez besterol antigamente, pelo menos eu não lembro. Então, assim, mostrou que tá aí para jogo, para qualquer tipo de papel, para rir de si mesma e para fazer papéis sérios também. E aqui, então, ela faz essa mulher sedutora, que é um par ali romântico, digamos assim, do Frank Drebin, personagem do Liam Neeson. Uma coisa bem bacana é que esse filme está trazendo de volta aos cinemas o gênero comédia, que é uma coisa raríssima, né? Nos últimos anos, a gente tem visto no cinema só grandes blockbusters mesmo, né? Assim, a gente tem, lógico, em cinemas mais alternativos, num circuito menor, filmes cult, filmes de menor orçamento, mas no geral, o grande público, muita gente tem ficado em casa por causa do valor dos ingressos ou por causa dos streamings mesmo, então esse tipo de conteúdo que não dá tanta grana assim no sentido de blockbuster, de mega bilheteria, que é o que os executivos dos estúdios hoje mais buscam, estão, né, em extinção, assim. Realmente esses tipos de gênero estão só nas plataformas digitais. E eu acho que hoje em dia o que mais o pessoal precisa, em conjunto, de repente, é rir, né? Eu acho que isso é muito importante hoje em dia, né? As pessoas, quando vão para o cinema, acaba sendo uma coisa muito nichada. Algumas poucas franquias, como os filmes da Marvel aí, um Velozes e Furiosos, um Jurassic World, um Harry Potter da vida, sabe? Tipo, é bem nichado. Então a gente está tendo um retorno aos poucos. Quer dizer, vamos ver se vai retornar mesmo, vai depender da bilheteria. Esse aqui está sendo, eu acho que o primeiro mesmo desse gênero, assim, de besterol, é o primeiro em muitos anos, com certeza, a chegar nas telonas. A gente vai ter também o Todo Mundo em Pânico 6, que vai também trazer esse tipo de humor mais idiota, digamos assim. E a gente tem também agora, atualmente, no cinema, uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, que já vai para um lado nostálgico também, mas é uma comédia assim, também mais leve. Vai ter o Diabo Veste Prada 2 em breve, vai ter Mudança de Hábito 3. Então esses filmes aí vão ser realmente os primeiros a mostrar, né, se realmente o público está disposto a pagar o ingresso para ver esse tipo de gênero novamente no cinema. Eu espero que sim. Eu acho que era legal aquele, né, quando a gente tinha terror, comédia romântica, romance, drama, suspense, ação, filmes de ação também.
a gente não tem tido tanta coisa nas telonas, né? Eu até falei um pouco disso nos meus comentários sobre Novocaine. Então, eu tô torcendo muito para que esse filme se dê bem, e eles têm, quando se trata de uma franquia ou de um nome que já teve filme no passado, como todos esses que eu citei agora, eles têm sempre esse desafio de meio que não se reinventar, mas trazer os fãs antigos, então manter aquele tipo de humor, né, aquele tipo de filme, aquele clima que tinha o filme anterior, né, os antigos, e ao mesmo tempo também fazer um humor que funcione para a geração atual, né, trazer uma galera mais jovem também, se atualizar. E esse filme faz muito bem isso. Ele consegue ter aquele tipo de humor, mas de uma maneira assim que visualmente não parece uma coisa antiquada, apesar de ter algumas piadas assim um pouco antigas. Eu vou até comentar algumas aqui, não vou entregar as piadas, mas eu vou falar do que se tratam em algum sentido para você entender quando eu for falar agora da tradução, né, de como isso implica aí na experiência de cada um. Antes de partir para isso, então, eu vou falar das referências que Corra que a Polícia Vem Aí traz dos antigos, não vou contar quais são, mas tem ali alguma coisa em relação ao Leslie Nielsen, até porque é pai do personagem novo, né? A música tema a gente vai ter em algum momento tocando também. Eu estava esperando no começo do filme aquele carro de polícia andando, que ia para uns lugares bem improváveis, né? Se você viu os filmes antigos, você sabe do que eu estou falando. E aquilo não aconteceu no começo do filme, mas tem uma referência também sobre isso. Tem uma referência que estava no trailer já, ao O.J. Simpson, né? Então quem viu o trailer já sabe que tem uma brincadeira ali com ele, né? Com o que aconteceu na vida real. E também tem duas participações especiais nesse filme, que eu não vou falar quais são, mas quem viu os filmes antigos na hora vão falar, ah, olha só, apesar de que uma delas é muito rápida, jura, coisa de 2, 3 segundos, assim, piscou, perdeu. E mesmo quem conhece os filmes antigos talvez não perceba, mas tá ali. Depois que o filme tiver passado aí um tempinho, a gente pode comentar aqui na seção dos comentários. Apesar de que é um tipo de filme que, assim, é só para não estragar a surpresa mesmo, que eu não tô falando, nem estragar as piadas, porque os spoilers são isso, né? Porque a história realmente é um pretexto para colocar sequências engraçadas atrás de sequências engraçadas. Esse é esse tipo de filme. Se você não gosta dos filmes antigos, desse tipo de humor, você não vai gostar desse. Não adianta você ir ao cinema e sair xingando, porque assim, ele é exatamente o que eram os antigos. Ele consegue se reinventar, mas mantendo aquele mesmo tipo de humor, que é um desafio também hoje em dia, já que tem que fazer humor pisando em ovos, como, né, qualquer coisa pode acabar ofendendo alguém, tem toda uma conscientização em relação a vários assuntos, então não dá para brincar com tudo, mas esse aqui, eu acredito que, lógico, não foi para um lado muito pesado das coisas, mas você vê que dá para fazer humor, sim, é um filme cheio de piada o tempo inteiro, com coisas cotidianas, coisas bobas, e basta ter um roteiro inteligente, criativo, né, pessoas que sabem o que estão fazendo, e como eu falei, o Akiva e o Seth MacFarlane são duas pessoas que realmente mandam muito bem. Até o diretor e criador dos primeiros filmes, o David Zucker, ficou chateado com essa versão, porque ele tinha apresentado alguns poucos anos atrás uma versão do quarto filme para Paramount, e aí eles estavam negociando, falando, tal, o roteiro era bom, tal, e aí daqui a pouco pararam de ter reuniões, e aí passou um tempinho assim, tipo uns 2 anos, se eu não me engano, pelo que eu vi na entrevista dele, 2, 3 anos, aí veio o anúncio do filme novo, sem envolvimento dele, né? Então ele viu pela mídia e falou, caramba, ele ficou bem chateado, né, porque trocaram ele falou, será que é porque é uma nova geração, estão endeusando esses caras, por que eu não estou envolvido, não chamaram, sei lá, ele ficou chateado, hashtag chateado, e disse que não tem interesse em ver esse filme, desejou boa sorte para a galera nova, mas disse que não vai assistir, né? Eu acho que ele vai assistir sim, pode ser que ele nem não fale, mas acho que ele vai assistir de curioso. Agora eu vou falar um pouco sobre a dublagem, a tradução nas comédias, né, porque eu participei da cabine de imprensa, convite da Paramount, obrigado Paramount sempre pelos convites, e foi dublada. Então, a gente sabe que quando ocorre a dublagem, ocorrem adaptações. Por quê? Vou falar aqui de alguns aspectos em relação à tradução. Esse filme, por exemplo, como são piadas atrás de piadas, tem coisas que são referentes à cultura americana. Então tem coisa que realmente, se você não está familiarizado com aquilo, você não vai entender. Então tem uma hora, por exemplo, que mostra a delegacia de polícia lá, o pessoal colocando um banner assim, escrito Spirit Halloween. É uma loja que aparece só perto do Halloween. Então vende fantasias, coisas temáticas, e é uma loja típica dos Estados Unidos. Não tem no Brasil. Então, por exemplo, eu dei risada porque eu conheço essa loja, né? Eu sou colecionador, tudo, a gente acompanha, assim, às vezes conhece alguma coisa dessas empresas de fora, tal. E aí eu dei risada, mas na sessão que eu tava ninguém deu risada. Então, ou não acharam engraçado, ou não conheciam. Então, o público, em geral, não vai sacar aquela piada. Então, já tem piadas que acabam não se traduzindo aí para o humor brasileiro, porque são coisas específicas de lá. Por outro lado, também tem piadas que são adaptadas, como eu falei, para o humor do brasileiro. Então, às vezes, até poderia ser engraçada, mas preferem mudar para colocar alguma referência daqui.
isso pode ser não só na dublagem, mas também na legenda, né? Podem ter essas mudanças. Então, realmente, a experiência de assistir com o áudio original vai depender se você conhece da cultura americana, em algumas piadas, não é tudo óbvio, em algumas coisas. Se você entende inglês, tem piadas que às vezes são com as coisas em inglês, né, que não se traduzem para a língua portuguesa. Então, assim, é muito fácil perder alguma coisa aí no meio. Com a legenda também é possível que se perca isso, né? Mas na dublagem mais ainda, porque na dublagem costumam fazer aqui no Brasil algumas brincadeiras que muita gente gosta, outras pessoas não gostam. Eu particularmente prefiro sempre ver no áudio original, porque, por exemplo, eu queria ver muito a atuação do Liam Neeson, da Pamela Anderson fazendo as brincadeiras. Então eu queria ouvir a voz deles, a entonação, né, como que eles fizeram. E aí você perde porque você está vendo a versão dublada. Tem algumas piadas que não funcionam, algumas delas dá para sacar no filme. Por exemplo, vou falar duas aqui. Tem uma hora que está escrito assim, cold cases, né, que é uma expressão muito comum na polícia americana e tal. E aí tem um frigorífico lá, o cara saindo com uns arquivos assim, casos arquivados, né, que já eram, assim, seria isso. Aí aparece na legenda, casos arquivados, mas cold também é frio, então por isso a piada do frigorífico. Mas em português só apareceu a legenda ali, por mais que fosse dublado, como era só uma coisa escrita, né, não teve a voz falando casos arquivados, às vezes tinha antigamente, né. Não, só apareceu a legenda, mas apareceu casos arquivados. Então, a piada de cold cases, que estava escrito em cima do frigorífico ali, que seriam casos frios, digamos assim, já não se traduziu para a versão em português. Outra nesse aspecto também foi plot device. Device é um aparelho, né? Então, o cara pega lá um negócio, um aparelho, um dispositivo que tem PLOT, que tem uma sigla lá que eles explicam no filme o que significa, mas plot device em inglês é uma artimanha do roteiro para fazer a história ir para frente, é uma expressão que significa isso, assim, uma coisa, uma característica que vai fazer a história continuar acontecendo, é uma coisa de roteiro, né? Então aparece lá, plot device. Em português, você não pega essa piada, não tem como. Mesmo eu vendo dublado, eu percebi que essa piada não se traduziu, porque mostrava lá escrito, o cara olha, tá escrito plot device. Então, assim, tem coisas que vão se perder pelo caminho. Por outro lado, para quem gosta dessa atualização para o humor, né, para a cultura brasileira, por exemplo, tem momentos aqui nesse filme, um que é com times de futebol, que obviamente não tem na versão original, porque na dublagem é uma coisa bem brasileira, que as pessoas riram muito. Então também tem esse lado, né? Algumas coisas fazem uma versão muito boa que também funciona. Como eu falei, eu particularmente prefiro saber as piadas originais, ver como que foi a obra original, qual que foi o roteiro original, como que aquilo foi pensado, as vozes das pessoas, dos atores que eu gosto, a atuação deles de voz também. Então assim, é muito relativo. O que eu quero dizer é que sim, um filme com tantas piadas, coisas vão se perder, né? Tipo, cada um vai ter uma experiência assistindo. Eu estou muito curioso para ver a versão original, para ver o que estava naqueles lugares ali, né? O que muda nessa experiência, porque com certeza vai ser, de certa maneira, um outro filme. Tiveram duas partes que eu achei muito legais. Uma de um cara falando de homens peixes, com garras no lugar das mãos, assim, eu achei muito engraçado. E também uma montagem, tem uma montagem uma hora assim com a Pamela Anderson e o Liam Neeson, tipo aquelas montagens de casal curtindo as férias, quando o casal acaba de se conhecer um filme, e aí começam, tipo, a viajar junto, entra uma música, um clipe com várias cenas juntos. Tem uma montagem aqui que tem praticamente um filme diferente dentro do filme. Tem toda uma historinha dentro dessa montagem dos dois, que é muito engraçado, eu achei muito legal, eu morri de rir, porque vai para uns lados que você não espera. Bem malucos, né? O filme é bem maluco, né? Aquele humor absurdo. E para terminar, também quero falar que tem uma cena pós-créditos, que é relacionada também a alguma coisa dos filmes antigos. Vai ser meio que um repeteco de uma coisa que já teve nesse filme também, mas vai ter uma coisinha a mais ali, então depois que passarem todos os créditos, mas você não vai ter que ficar sofrendo ali, né? O pessoal fica, puta, não vou ficar esperando todas essas letrinhas passarem, porque durante os créditos também tem coisas engraçadas, tem um som em off, né? Quando fica aquele som, enquanto passa só as letras, tem o Liam Neeson, no caso aqui o dublador que fez a voz dele, falando algumas coisas engraçadas também, né? Que vão acontecendo, então você vai ouvindo, imaginando o que está acontecendo. E nos próprios créditos tem muita piada. Se você ficar olhando, lendo o que está escrito ali, talvez ali vai ter que ser uma coisa assim, de muita atenção, até porque tem coisas também que, de novo, só vão funcionar na língua inglesa. Mas aqui eu vou dar até 3 exemplos. Gente, isso não é spoiler, tem um monte de piada durante os créditos. Eu vou falar 3 aqui para você entender do que eu estou falando. Então tem uma hora, por exemplo, que aparece assim, dressing in set. Tipo, dressing seria de dress, de vestido, de se vestir, né? Então quem era responsável por vestir no set. Só que dressing também é molho, tipo de uma salada. Então, que tipo de dressing que você vai colocar? Eles falam assim, né? Que tipo de molho que vai. Então tem dressing in set e aí tem lá molho ranch,
vinagrete, sabe? Tipo, é uma piada. Tem outra hora que aparece lá, senha da Netflix. No meio dos nomes ali passando, senha da Netflix. Aí tem uma senha, tipo, W7DXZ4, sabe? Tipo, uma senha bem nada a ver, assim. Também tem um outro momento que aparecem várias letras, tipo, em vários tamanhos diferentes, como se fosse aquele teste de visão, né? Que você vai no médico, né? No oftalmologista, ele fala assim, olha, lê, o que você tá vendo? Fecha um olho. Aí você vê lá, F, G, aí tem, tipo, pequenininha, grande. Tem uma hora que aparece um teste de visão, assim, desse tipo. Então, olha, é muita coisa engraçada. É um filme cheio de coisinhas acontecendo a todo momento. É esse tipo de filme de besterol, como a gente não via há muito tempo, né? Na melhor linha do que foram os Corra que a Polícia Vem Aí, ou muitos outros filmes da época, como Aperte o Cinto que o Piloto Sumiu, Top Secret, Locademia de Polícia, né? Naquele período dos anos 80, tiveram muitos filmes desse tipo, né? Teve um ressurgimento ali com Todo Mundo em Pânico por volta dos anos 2000, e agora a gente está tendo então de novo esse gostinho de ver esse tipo de filme no cinema. Espero que dê certo. Me fala nos comentários se você vai conferir Corra que a Polícia Vem Aí, se você gosta desse tipo de humor, se você é fã do Leslie Nielsen, do Liam Neeson, da Pamela Anderson, me conta nos comentários. Não se esqueça, o filme está chegando aos cinemas então nessa quinta-feira. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e eu te vejo no próximo vídeo.